iniciando essa aula com total reverência ao mestre Carl Gustav Jung, ao seu conhecimento, seu legado, por tudo que é e que foi e que deixou para a humanidade. Nós vamos falar um pouquinho sobre os processos de autorregulação da psique, uma das mais importantes contribuições da psicologia analítica, a concepção de diversos mecanismos de autorregulação da psique. As diferenciações dos níveis consciente e inconsciente pessoal e coletivo, os processos energéticos de balanceamento entre estes níveis psíquicos, operando de forma autorregulada. Não apenas a volição, que marca as escolhas do ego, de um sujeito que representa a sua vontade consciente, determina mudanças, opções, tendências, pendores, atitudes ou comportamentos. Outros mecanismos psíquicos também interferem na dinâmica global com objetivo autorregulador. Por exemplo, os sonhos. Os sonhos são mecanismos autorreguladores. A produção artística, a produção cultural, facilitam nessa autorregulação entre esses setores do inconsciente. A participação religiosa também. O próprio impulso do sintoma neurótico são tentativas autorregulatórias da psique. Essa percepção permite visualizar claramente que tanto as escolhas que buscam a satisfação conscientemente orientada, quanto os dinamismos inconscientes e culturais, são formas positivas de contribuição para o equilíbrio psíquico global, para o crescimento psicológico daquela pessoa humana em particular. Nestes mecanismos, podemos perceber as interações dos diferentes níveis psíquicos atuando muitas vezes conjuntamente. Veja o quanto é precioso, sabendo disso, você se utilizar desses mecanismos para autorregular e equilibrar todo o seu sistema. Vamos falar um pouco sobre os sonhos. Para Jung, os sonhos são a reação natural do sistema de autorregulação psíquica, trabalhando com imagens, com a carga emocional dessa, sem nenhuma interferência da consciência e dos seus valores. A expressão de impulsos, fantasias, soluções naturais à psique podem ser elaboradas pela psique sem a censura ou a limitação do ego egóico. O sonho deve ser tratado como um fato a respeito do qual não se fazem suposições prévias, a não ser a de que eles tenham um certo sentido. Em segundo lugar, é necessário aceitarmos que o sonho é uma expressão específica do inconsciente, é a própria linguagem do inconsciente. A análise junguiana do sonho é uma expressão específica do inconsciente. Ela admite a investigação tanto da causalidade quanto da finalidade do sonho. Na primeira abordagem, chega-se a complexos inconscientes que, carregados de energia, geram atividades psíquicas. O sonho exerce, então, uma função compensatória de energia psíquica entre os sistemas consciente e inconsciente, oportunizando reações de defesa, manifestação de complexos, redução de elementos supervalorizados, valorização de elementos conscientemente desprezados, etc. A análise da finalidade dos sonhos constitui a maior novidade da abordagem dos sonhos por uma teoria psicológica. Esse entendimento baseia-se no inconsciente, que ultrapassa as barreiras de uma ação por estímulo-resposta ou por memória pessoal. O inconsciente junguiano dispõe de todo o acúmulo de informações e sabedoria da espécie ao lidar com determinadas situações típicas e que, no caso específico de um sujeito humano, pode aparecer como num sonho, como uma finalidade. Um sonho cujo fundamento não é reagir ou recordar, mas alertar
e dirigir. Essa função prospectiva do sonho, mesmo não sendo propriamente profética, já que origina-se do inconsciente, que dispõe de muitas diferentes fontes de entendimento dos problemas humanos, frequentemente aponta caminhos, ou prevê acontecimentos muito antes da consciência ser capaz de fazer. Em ambos os casos, quando um sonho é um fenômeno causado por uma vivência pessoal, ou quando ele cumpre uma finalidade para o sonhador, nós vemos o exercício de funções autorreguladoras do psiquismo. Trata-se das mesmas relações que existem entre os sonhos e a consciência de um homem normal, em estado de vigília. A conexão é, em substância, uma relação compensatória. Os conteúdos do inconsciente trazem à superfície tudo aquilo que é necessário, no sentido mais amplo do termo, para a totalização. Isso é, para a totalidade da orientação consciente. Tudo que é necessário para você, para a sua consciência, vem através dos sonhos. Veja a grande importância de você valorizar os seus sonhos, de você lembrar dos seus sonhos, de você, de fato, fazer um diário de sonhos, dando importância e foco para tudo isso. Se o indivíduo conseguir enquadrar harmonicamente na vida da consciência os fragmentos oferecidos ou forçados pelo inconsciente, resultará numa forma de existência psíquica que corresponde melhor à personalidade individual e elimina os conflitos entre a personalidade consciente e inconsciente. É uma maneira de começar um relacionamento entre a sua mente consciente e a mente inconsciente. É uma maneira de integrar essas forças oponentes. É uma maneira de integrar o masculino com o feminino. E isso realmente é extraordinário. É neste princípio que se baseia a moderna psicoterapia, na medida em que pode se libertar do preconceito histórico, segundo o qual o inconsciente só abriga conteúdos infantis e inferiores, como dizia Freud. Nele, certamente existe um recanto inferior, um quarto de despejo de segredos impublicáveis que não são propriamente inconscientes, mas dissimulados, apenas semi-esquecidos. Mas isso tem tanto a ver com o conteúdo, tomado como um todo, quanto, por exemplo, um dente cariado com a personalidade total. Entende? O inconsciente é a matriz de todas as afirmações metafísicas, de toda mitologia, de toda filosofia, desde que não seja meramente crítica, e de todas as formas de vida que se baseiam em pressupostos psicológicos. Em relação ao processo artístico, à obra de arte, representada para a psicologia analítica, ela é outra possibilidade de autorregulação psíquica, por ter suas raízes no mais profundamente obscuro e ainda humano do homem, ou seja, no inconsciente coletivo. Pode-se perceber a importância da arte nessas poucas palavras em latim que Jung não economizava. Ars totum requirit omnium. Significa arte regula o homem inteiro. Nós trabalhamos também a arte aqui. Nós temos um módulo dentro do curso Matemática das Relações sobre arte. E nós temos também um curso específico e mais aprofundado com a arte das mandalas e outras artes. O efeito regulatório advém da própria atividade artística, que além de ser uma produção criativa, movida pela energia criativa do inconsciente, não como resposta de simples adaptação, constitui-se numa das possibilidades das mais visíveis de simbolização do material reprimido no inconsciente da significação de uma obra de arte, do inconsciente pessoal das imagens arquetípicas do inconsciente coletivo. Como a amplitude de uma obra imensa expande-se sobre vários domínios intelectivos, isso não torna mais fácil a sua discussão dentro do domínio psicológico, que não é o domínio próprio da arte.
Para fazer justiça à obra de arte, a psicologia analítica deverá despojar-se totalmente do preconceito médico, pois a obra de arte não é uma doença e requer orientação totalmente diversa. Em relação à obra de arte, é supérfluo investigar o condicionamento anterior. É preciso perguntar pelo sentido da obra. Entende? O condicionamento prévio só interessa na medida em que facilitar a melhor compreensão do sentido. A causalidade pessoal tem tanto a ver com a obra de arte, quanto o solo tem a ver com a planta que dele brota. A insistência no pessoal, surgido da pergunta sobre a causalidade pessoal, é totalmente inadequada em relação à obra de arte, já que ela não é um ser humano em algo suprapessoal. É uma coisa e não uma personalidade, e por isso não pode ser julgada por um critério pessoal. A verdadeira obra de arte tem, inclusive, um sentido especial no fato de poder se libertar das estreitezas e dificuldades insuperáveis de tudo que seja pessoal, elevando-se para além do efêmero do apenas pessoal. Assim fica claro que não é a natureza pessoal da manifestação artística que orienta o entendimento junguiano sobre a arte. Isso seria uma redução do próprio do artístico a uma causalidade psicológica indispensável para a psicologia analítica. Eu vou pegar aqui um trecho de Jung para ler para vocês. Essas obras praticamente se impõem ao autor. Sua mão é, de certo modo, assumida. Sua pena escreve coisas que a sua própria mente vê com espanto. A obra traz em si sua própria forma. Tudo aquilo que ele gostaria de acrescentar será recusado. Tudo aquilo que ele não gostaria de aceitar lhe será imposto. Enquanto seu consciente está perplexo e vazio diante do fenômeno, ele é inundado por uma torrente de pensamentos e imagens que jamais pensou criar, que a sua própria vontade jamais quis trazer à tona. Mesmo contra a sua vontade, tem de reconhecer que nisso tudo é sempre o seu si mesmo que fala, que é a sua natureza mais íntima que se revela por si mesma, anunciando abertamente aquilo que ele nunca teria coragem de falar. Ele apenas pode obedecer e seguir esse impulso aparentemente estranho. Sente que a sua obra é maior do que ele e exerce um domínio tal que ele nada lhe pode impor. Ele não se identifica com a realização criadora. Ele tem consciência de estar submetido à sua obra. A obra nos oferece uma imagem elaborada no sentido mais amplo. Essa imagem, enquanto a pudermos conhecer como símbolo, é passível de análise. Mas se não conseguirmos descobrir nela um valor simbólico, estaremos constatando que ela nada mais significa, pelo menos para nós, do que aquilo que ela diz abertamente. Ou seja, que ela é para nós nada mais do que aquilo que aparenta. Digo aparenta, pois é possível que nossa própria parcialidade não nos permita maiores ideias. Você entende? Jung distingue obras de arte não simbólicas e obras de arte simbólicas. As primeiras fluem do manancial do inconsciente pessoal, de material reprimido, artificialmente mantido abaixo do limiar da consciência. Mantém seu caráter regulatório de qualquer forma, pois possibilita ainda assim muito maior trânsito energético entre os sistemas psíquicos. A arte com simbologia. A obra de arte propriamente dita ultrapassa muito as questões pessoais do seu autor. É por ela utilizado para erigir-se. Esse autor, na verdade, está a serviço dela. Melhor dizendo, a obra se utiliza do autor para fazer-se. É como num campo morfogenético, estando aquele corpo físico a serviço do campo, do inconsciente coletivo. O espírito do artista serve à sua própria construção enquanto artista, o que significa construir-se enquanto homem criador e não repetidor ou adaptador.
O ser do artista se faz no ser arte. Quem fala através de imagens primordiais, fala como se tivesse 1000 vozes, comove, subjuga, elevando simultaneamente aquilo que qualifica de único e efêmero na esfera do contínuo devir. Eleva o destino pessoal ao destino da humanidade e com isso também solta em nós todas aquelas forças benéficas que desde sempre possibilitaram à humanidade salvar-se de todos os perigos e também sobreviver à mais longa noite. Este é o segredo da ação da arte. O processo criativo consiste até onde nos é dado segui-lo. Numa ativação inconsciente do arquétipo, numa elaboração e formalização da obra acabada. De certo modo, a formação da imagem primordial é a transcrição para a linguagem do presente pelo artista, dando novamente a cada um a possibilidade de encontrar o acesso às fontes mais profundas da vida, que de outro modo lhe seria negado. É aí que está o significado social da obra. Ela trabalha continuamente na educação do espírito, pois traz à tona aquelas formas das quais a época mais necessita. Partindo da insatisfação do presente, a ânsia do artista recua, ter encontrado no inconsciente aquela imagem primordial adequada para compensar de modo mais efetivo a carência e unilateralidade do espírito da época. Essa ânsia se aposta daquela imagem, enquanto a extrai da camada de mais profunda do inconsciente, fazendo com que se aproxime do consciente, ela modifica sua forma, até que esta possa ser compreendida por seus contemporâneos. A arte representa um processo de autorregulação espiritual na vida das épocas e das nações. Portanto, é com muita reserva que Jung vê a possibilidade de uma psicologia discursar sobre uma obra de arte visionária. Então, se torna lícito perguntar que contribuição a psicologia analítica poderia dar à compreensão, à admiração do problema central da criação artística. Para Jung, como toda a ciência, também a psicologia tem apenas a modesta contribuição para o melhor e mais profundo conhecimento dos fenômenos da vida, mas está tão longe do saber absoluto quanto todas as outras ciências irmãs ou especulações das mais variadas. Jung diz, falamos tanto sobre sentido, significação da obra de arte, que já não podemos ocultar a dúvida que nos assalta em princípio. Será que a arte realmente significa? Talvez a arte nada signifique e não tenha nenhum sentido. Pelo menos não como falamos até aqui sobre sentido. Talvez seja como a natureza, que simplesmente é e não significa. Será que significação é necessariamente mais do que simples interpretação, que imagina mais do que nela existe, por causa da necessidade de um intelecto faminto de sentido? Poderia dizer que arte é beleza e nisso ela se realiza e se basta a si mesma. Ela não precisa de sentido. A pergunta sobre o sentido nada tem a ver com a arte. Se me colocar dentro da arte, tenho que submeter-me à verdade desta afirmação. Quando, porém, falamos da relação da psicologia com a obra de arte, já estamos de fora da arte e nada mais nos resta senão especular e interpretar para que as coisas adquiram sentido. Caso contrário, nem podemos pensar sobre o assunto. Precisamos reduzir a vida e a história que se realizam por si mesmas, em imagens, sentidos,
conceitos, sabendo que com isso estamos nos afastando do mistério da vida. Enquanto estivermos presos ao próprio criativo, não vemos nem entendemos, e nem devemos entender, pois nada é mais nocivo e perigoso para a vivência imediata do que o conhecimento. É certo que Jung não vê a essência da obra de arte constituída pelas particularidades pessoais. E, ao contrário, pensa que sua particularidade é de elevar-se muito acima do aspecto pessoal, provinda do espírito e do coração. Fala ao espírito e ao coração da humanidade. Por isso, não se pode esperar que o artista seja o intérprete da sua própria obra. Configurá-la foi sua tarefa suprema. A interpretação deve ser deixada aos outros e ao futuro. Uma obra-prima é como um sonho, que, apesar de todas as suas evidências, nunca se interpreta a si mesmo, também nunca é unívoco. Quem se aproxima da obra de arte, deixando que esta atue sobre ele, tal como ela agiu sobre o poeta, pode compreender seu sentido. É preciso permitir que ela nos modele, do mesmo modo que modelou o poeta. É assim que se enxerga uma obra-prima. Como na poesia de Olavo Bilac. Como conversar e ouvir estrelas. É preciso amar para entendê-las, para ser capaz de ouvir e entender estrelas. E aí nós vamos para outra forma de compensação, que é a participação religiosa. A psicologia analítica compreende a religião como fenômeno humano de dimensões psicológicas profundas. Jung empreendeu vasta pesquisa relativa aos simbolismos religiosos e assim concluiu estarem ali representados e manifestos importantes processos psicológicos. Jung disse: o estudo da psicologia dos primitivos, o folclore, a mitologia, a ciência comparada das religiões, abre a perspectiva de um horizonte mais amplo da psique humana e nos oferece os meios indispensáveis para a compreensão dos processos inconscientes. Jung entende como dinamismos regulatórios da psique tanto a produção arquetípica dos fundamentos religiosos, quanto o tipo de participação que a ritualização dos mesmos permite ao indivíduo, dentro do amplo espectro de diferentes possibilidades religiosas. Ao participar de um mito pela fé, monoteísta, politeísta ou disfarçadamente científica, ou pelo rito de uma organização religiosa, o homem entra em contato com um tipo de organização que lhe precede a existência. Embora muitas vezes, por seu maior objetivo, lhe concede a compreensão do sentido da sua própria existência. E Jung sabia, como nós ainda hoje, a impopularidade de se considerar seriamente a religião dentro do saber científico. Então, este homem de mente aberta, descontraída, ele não se importou muito com as convenções formais, com essa esterilidade. Ele investigou, correlacionou cuidadosamente a psicologia e religião, sem ver nisso um risco de contágio maldito. Investigou. E sua investigação foi séria, escrupulosa, levou a uma atitude cada vez mais tolerante e respeitosa para com toda a forma religiosa. Desde as manifestações religiosas dos povos mais selvagens, a centenas de subdivisões internas do cristianismo. Desde o culto antigo a Zeus, antropomórfico ao Deus sem face, do ascendente islamismo, desde o politeísmo ao ateísmo de algumas religiões orientais, desde o cumprimento da função religiosa através da crença indiscriminada na ciência ou nos demônios, Jung via em qualquer dessas formas luminosas o poder do mito religioso,
a experiência íntima de que algo maior, exterior ao percebido como eu, rege e dá sentido à existência desse eu. Para Jung, a religião era uma das expressões mais antigas e universais da alma humana. É preciso esclarecer que, de nenhum modo, a psicologia analítica adota ou privilegia determinado conjunto de valores religiosos supostamente verdadeiros ou promulgados por uma igreja qualquer de forma superiormente legítima em relação a outra igreja qualquer. Outra consideração reiterada por Jung em muitas oportunidades é a de que seus escritos não constituiriam uma versão teológica e nem sequer versariam sobre a teologia do ponto de vista teológico. Para Jung era esclarecedor que o vocábulo latino religio, provável origem da palavra religião, derivasse do verbo religare ou relegere. Primeiro, algo próximo de ligar de novo, reatar. Segundo, significa cuidado, atenção minuciosa para a observação do luminoso. Talvez esses verbos tenham dotado o vocábulo do cunho de religiosidade, entendido como os detalhes a serem observados na ritualística dos cultos que objetivavam, em última instância, novamente, reunir o homem ao divino. Podemos nos aproveitar dessas ideias para construir uma tradução simples do termo religação. A partir daí, perceber a religião como tentativa de refazer a reunião do que havia sido separado, reintegrando uma unidade perdida. Essa religação seria uma tarefa de regulação psíquica visando o desenvolvimento da psique global. Historicamente, os confrontos da humanidade com o luminoso foram sendo imortalizados em rituais e símbolos religiosos. A manutenção psíquica desta lembrança respondia a uma finalidade evolutiva. Como o luminoso era e é sempre discriminado como algo externo à consciência que o percebia, e além disso, sentido de forma misteriosa e irreverente, o efeito dessa percepção nos primórdios de estruturação da consciência humana era de insuflar-lhe a energia da luminosidade, discriminando o luminoso a consciência participativa da luminosidade. Assim, lentamente, essa consciência foi sendo afastada da sua inconsciência natural e pretérita, diminuindo sua ampla ignorância de si e do mundo, possuindo e reverenciando a luminosidade criadora. É isso, e com essas considerações, eu termino essa aula. Até a próxima.